Durante décadas de prática clínica, especializada em saúde masculina e principalmente na saúde da próstata, eu vi de tudo. Desde quem aproveita uma vida ativa, viajando, jogando bola com os netos e sem se preocupar em ir ao banheiro toda hora, até aqueles que vivem presos aos sintomas incômodos de uma próstata aumentada. Sabe o que é acordar 5, 6 vezes por noite, sentir dor ao urinar, aquela sensação constante de que a bexiga não esvaziou completamente? E, em alguns casos, até infecções repetidas que vão minando a qualidade de vida? Sou Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Pois é, meu amigo, eu vejo isso todo santo dia em minha prática clínica. E deixa eu te contar uma coisa: essas duas realidades tão diferentes não são questão de sorte nem de genética ruim. Não, senhor. A diferença muitas vezes está nos hábitos do dia a dia, que parecem inofensivos, mas que com o tempo vão inflamando e aumentando a próstata até virar um problemão dos grandes. Imagina comigo aqui. Chega o seu João, 72 anos, caminhando ereto, sorrindo aberto, me dizendo que dorme a noite inteira. Aí entra o seu Mateus, 68 anos, com olheira, cara de cansaço, porque as noites dele são um desfile de idas e vindas ao banheiro. Por que um vive tranquilo e o outro não? A resposta está no que eles fazem ou deixam de fazer todo dia. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi depois de centenas de consultas e de revisar estudos médicos das principais universidades do mundo. Vamos contar de forma regressiva os 10 hábitos mais prejudiciais para a próstata de um homem mais velho. E não vou só listar eles, não. Vou explicar o porquê, o que acontece dentro do seu corpo e, o mais importante, o que você pode fazer para prevenir ou até reverter o dano. Presta atenção, porque o hábito mais perigoso de todos eu vou revelar no final. Acredita? Muitos homens se surpreendem quando descobrem. E sim, pode ser que você também esteja fazendo isso sem perceber. Se você tem mais de 60 anos ou ama alguém que já passou dessa idade, essa mensagem é para você. Vamos começar com um hábito que parece lógico para muitos homens mais velhos, mas que, na verdade, é uma armadilha silenciosa para a próstata. Hábito número 10: beber pouca água. Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Muitos dos meus pacientes me dizem: doutora, se eu beber menos água, levanto menos vezes de noite para ir ao banheiro. E sim, no curto prazo pode até parecer que funciona, mas o que vocês não veem é o efeito dessa prática a longo prazo. Quando o corpo recebe pouca água, a urina fica concentrada. Isso significa que aumenta a quantidade de sais minerais e resíduos num volume reduzido de líquido. O resultado? Uma urina mais ácida, com pH mais baixo, que irrita as paredes da bexiga como se fosse uma lixa. Essa irritação não para por aí. Com o tempo, a inflamação pode se estender para a próstata, causando inchaço e sensibilidade. E olha, não estamos falando só da quantidade de água que você bebe, não. Alguns remédios comuns em pessoas mais velhas, como diuréticos para pressão alta ou antihistamínicos para alergia, promovem a perda de líquidos. Se você toma esses remédios e ainda reduz o consumo de água, está criando o cenário perfeito para o seu sistema urinário secar e a próstata sofrer as consequências. Eu já vi casos em que, ao corrigir simplesmente a hidratação, os pacientes notaram menos ardência ao urinar, menos urgência e até uma diminuição na frequência das idas ao banheiro. Por quê? Porque o tecido inflamado começa a se recuperar quando não é mais atacado constantemente por urina concentrada e ácida. A solução não é beber 2 litros de uma vez antes de dormir. Claro que não. O ideal é se hidratar aos pouquinhos ao longo do dia. Tenha um copo ou uma garrafinha de água sempre por perto e tome pequenos goles a cada hora. Um truque simples é observar a cor da urina. Se ela tiver clarinha, você está no caminho certo. Se tiver mais escura, é hora de beber mais água. Outro conselho importante: beba um copo de água assim que acordar. Depois de horas sem beber, seu corpo e sua bexiga vão agradecer. E não espere sentir sede. Quando ela aparece, a desidratação já começou. Se hidratar bem não é bom só para a próstata, não. É bom para o cérebro, para os rins e para as articulações também.
Se o hábito anterior atacava por dentro, esse aqui ataca tão silenciosamente que muitos só percebem quando os problemas aparecem. Hábito número 9: ficar sentado tempo demais. Às vezes eu falo para os meus pacientes que, sem perceber, eles viraram prisioneiros da própria cadeira. E não estou falando só de quem trabalha em escritório, não, viu? Falo também dos aposentados que passam a maior parte do dia vendo televisão, lendo ou na frente do computador. Quando você fica sentado por longos períodos, a região do períneo, aquela entre o ânus e os genitais, aguenta um peso constante. Essa pressão comprime continuamente os vasos sanguíneos e limita a circulação para a próstata e para o assoalho pélvico. Resultado: menos oxigênio e menos nutrientes chegam num tecido que, como qualquer outro no corpo, precisa de fluxo sanguíneo constante para se manter saudável. E tem um detalhe importante que pouca gente sabe: o assoalho pélvico, formado por um conjunto de músculos e ligamentos, sustenta a bexiga e ajuda a controlar a micção. Quando a circulação diminui e os músculos ficam inativos, eles enfraquecem. Um assoalho pélvico fraco significa mais perda de urina, aumento da sensação de esvaziamento incompleto e maior risco de inflamação da próstata. Deixe eu contar a história do seu Afonso, um paciente de 70 anos apaixonado por marcenaria. Ele passava horas na oficina sentado num banco, concentrado nas peças. Chegou na consulta preocupado porque sentia uma sensação de ardor ao urinar e percebia que precisava de mais tempo para esvaziar a bexiga. Não tinha infecções nem cálculos. O problema era simplesmente a falta de movimento. Ao invés de proibir o hobby dele, eu propus aplicar a regra 30-2. A cada 30 minutos, levante e se movimente por 2 minutos. Pode ser caminhando pela casa, se alongando, subindo e descendo alguns degraus ou até marchando no mesmo lugar. O importante é ativar a circulação e aliviar a pressão sobre o períneo. Em algumas semanas, seu Afonso me contou que não só melhorou a função urinária, como também se sentiu com mais energia e menos rigidez nas costas e nas pernas. Se você passa muito tempo sentado, coloque um lembrete. Use um relógio com alarme ou um aplicativo no celular. Não subestime o poder dos pequenos intervalos. Sua próstata, sua bexiga e até seu coração vão agradecer. Hábito número 8: consumir cafeína em excesso. Esse hábito é especialmente traiçoeiro, porque a cafeína está presente em muito mais coisas do que a gente imagina. Não só no cafezinho, mas também no chá preto, em bebidas energéticas, em alguns refrigerantes e até no chocolate. O problema não é tomar uma xícara de vez em quando, é abusar da cafeína dia após dia. E é aí que começa a cadeia de efeitos negativos para sua próstata. Primeiro, a cafeína age como um diurético suave, faz os rins produzirem mais urina. Embora pareça bom para limpar o sistema, na prática aumenta a pressão dentro da bexiga. Essa pressão extra cria mais urgência, mais idas ao banheiro e ainda força a próstata, trabalhando contra a maré. Segundo, a cafeína estimula diretamente os músculos da bexiga, deixando eles mais reativos. Isso se traduz em contrações mais frequentes e involuntárias, que, em pessoas mais velhas, podem causar urgência urinária, vazamentos e aquela sensação de não conseguir segurar. Terceiro, e isso pouca gente sabe, a cafeína pode causar uma contração no colo da bexiga, a região de junção entre a bexiga e a uretra. Quando isso acontece, a saída da urina fica estreitada, o esvaziamento fica incompleto e sobra urina residual. Esse acúmulo cria o ambiente perfeito para infecções, inflamação e, com o tempo, aumento prostático. Lembro do seu Manuel, 66 anos, que sempre chegava com um copão térmico de café. Dizia que era a gasolina dele para se manter acordado. Quando reduzimos gradualmente o consumo dele de 6 xícaras por dia para 3, depois para 1 e finalmente para café descafeinado, ele percebeu algo surpreendente: menos urgência, menos escapadas e noites mais tranquilas. Não é questão de tirar o prazer da sua bebida favorita, é de achar o equilíbrio. Você pode optar por café descafeinado, chás de ervas como camomila ou rooibos, ou bebidas quentes sem cafeína, que dão a mesma sensação reconfortante sem os efeitos colaterais. Se você sente que não consegue começar o dia sem café, tenta reduzir a quantidade aos poucos. Sua bexiga e sua próstata vão agradecer. E é bem provável
que seu sono e sua energia durante o dia também melhorem. Hábito número 7: comer comidas muito apimentadas e processadas. Para muitos brasileiros, e para mim também, um bom prato sem um toque de pimenta ou temperos fortes parece incompleto. O problema é quando o consumo é excessivo e constante. As consequências para a saúde da próstata não demoram muito para aparecer. Comidas muito apimentadas contêm capsaicina, o composto responsável pela sensação de ardência. Em pequenas quantidades, até pode ter benefícios, como estimular o metabolismo, mas em excesso e de forma contínua, a capsaicina aumenta a inflamação no corpo. Essa inflamação sistêmica também chega nos tecidos da bexiga e da próstata, deixando elas mais sensíveis e reativas. A isso se somam os alimentos processados, tão abundantes nas dietas modernas: linguiças, fast food, sopas instantâneas, salgadinhos embalados, todos carregados de sódio, gorduras trans e aditivos químicos. O excesso de sal contribui para a retenção de líquidos e para a pressão sobre a bexiga. As gorduras trans e certos aditivos alteram o equilíbrio hormonal, favorecendo a produção de dihidrotestosterona, DHT, um hormônio intimamente relacionado com o crescimento da próstata. Em minha prática clínica, eu vejo isso repetidas vezes. Como uma mudança simples na dieta transforma a vida dos pacientes. O Pedro, 69 anos, tinha o costume de comer linguiça calabresa, presunto e quesadilhas bem apimentadas quase todo dia. Sofria de ardor ao urinar e levantava várias vezes durante a noite. Quando ele decidiu reduzir as comidas apimentadas para 2 vezes por semana e trocar as linguiças por peixe e leguminosas, em menos de 2 meses me disse: Doutora, agora durmo melhor e não sinto mais aquela ardência constante. A solução não é eliminar completamente os sabores que a gente gosta, mas equilibrar e escolher melhor. Podemos usar temperos suaves como cúrcuma ou gengibre, que têm propriedades anti-inflamatórias. No lugar de frituras e salgadinhos processados, opte por castanhas, sementes de abóbora, excelentes para a próstata, ou frutas frescas. Inclua mais verduras coloridas, peixes gordurosos como salmão ou sardinha e óleos saudáveis como azeite de oliva extra virgem. Esses alimentos fornecem antioxidantes, ômega 3 e nutrientes que ajudam a manter a próstata em bom estado. Lembra, a inflamação crônica é uma das maiores inimigas da próstata. O que você coloca no prato todo dia pode ser seu remédio ou seu pior veneno. Hábito número 6: segurar a vontade de urinar. Esse hábito é mais comum do que você imagina, especialmente em homens mais velhos que não querem interromper o que estão fazendo ou que, por vergonha, evitam banheiros públicos. Porém, segurar a urina é uma das piores coisas que você pode fazer para a sua próstata. Quando sua bexiga enche e não esvazia, ela começa a se esticar além do ideal. Esse estiramento exerce pressão diretamente sobre a próstata, que fica logo abaixo, comprimindo e forçando seus tecidos. Com o tempo, essa pressão constante pode contribuir para o aumento da próstata. E o problema não para por aí. Quando a urina fica parada na bexiga por tempo demais, ela se torna um caldo de cultura para bactérias. Esse acúmulo pode levar a infecções do trato urinário, e como a próstata fica bem ali pertinho, as bactérias podem migrar facilmente, causando prostatite, uma inflamação dolorosa e difícil de tratar, principalmente em homens mais velhos. Lembro do seu Stefano, 74 anos, que confessou que, para não interromper as partidas de dominó com os amigos, passava horas sem ir ao banheiro, mesmo sentindo a bexiga cheia. Chegou na consulta com febre, calafrios e dor intensa na parte baixa do abdômen. O diagnóstico: infecção da próstata derivada de uma infecção urinária que começou simplesmente por segurar demais. A solução é simples, mas exige mudar o hábito. Escute seu corpo. Se sentir vontade de urinar, vá o quanto antes, mesmo que esteja vendo TV, numa reunião ou no meio de uma atividade. Para quem acorda de noite, não tente aguentar até de manhã. Esvazie sua bexiga quando sentir vontade. Manter a bexiga esvaziada regularmente não só protege a próstata, como ajuda a prevenir infecções, cálculos e desconfortos desnecessários. Lembra, ir ao banheiro não é chato, é um investimento na sua saúde a longo prazo. Hábito número 5:
Fumar tabaco, seja ativo ou passivo. Poucas coisas fazem tanto mal de tantas formas quanto o tabaco. A fumaça do cigarro contém mais de 7.000 substâncias químicas, e pelo menos 70 são reconhecidas como cancerígenas, entre elas cádmio, benzeno e formaldeído. E não pense que só afeta os pulmões, não, viu? A próstata também sofre, e muito. Quando você fuma ou respira a fumaça dos outros, os vasos sanguíneos se contraem. Isso reduz o fluxo sanguíneo e, portanto, a quantidade de oxigênio que chega nos tecidos, incluindo a próstata. Menos oxigênio significa menos capacidade de reparar danos celulares e combater a inflamação. O tabaco também aumenta o estresse oxidativo, um processo no qual radicais livres atacam as células e aceleram o envelhecimento. Na próstata, isso se traduz em inflamação crônica, maior risco de aumento e, em alguns casos, maior probabilidade de desenvolver câncer de próstata. Eu vi casos como o do seu Tiago, 67 anos, que nunca fumou, mas trabalhou durante décadas numa oficina fechada, respirando a fumaça dos colegas. Chegou na consulta com tosse crônica e problemas urinários. Apesar de nunca ter acendido um cigarro, sua próstata e seus pulmões sofreram o mesmo tanto, às vezes até mais que um fumante ativo. A boa notícia é que o corpo tem uma capacidade incrível de recuperação. Parar de fumar ou se afastar de ambientes com fumaça melhora a circulação em poucas semanas e, a longo prazo, reduz significativamente o risco de doenças da próstata e outros problemas graves. Se você fuma, não é só questão de força de vontade. Procure apoio médico, de programas para parar de fumar ou terapias de reposição de nicotina. E se você não fuma, mas convive com fumantes, converse com eles, estabeleça espaços livres de fumaça e evite, quando possível, lugares fechados onde se permite fumar. Respirar ar limpo é um presente para o corpo todo, e sua próstata, acredite, vai ser muito grata por cada respiração livre de fumaça. Hábito número 4: ignorar os check-ups médicos regulares. Em muitas culturas, principalmente entre os homens mais velhos, existe aquela ideia de que aguentar firme é sinônimo de força. Você cresce ouvindo frases como: não é nada, vai passar sozinho, ou não vou correr para o médico por qualquer coisinha. Com essa mentalidade, deixam passar sintomas que poderiam ser resolvidos facilmente numa fase inicial. O problema é que a próstata, no começo, raramente dá sinais fortes. Os primeiros sinais de que algo não vai bem podem ser tão sutis quanto um jato de urina fraco, levantar uma vez a mais de noite ou demorar alguns segundos a mais para começar a urinar. Muitos acham normal para a idade e não procuram ajuda. Deixa eu contar a história do Carlos, 71 anos, que chegou numa terça-feira de manhã com dor intensa e incapacidade total de urinar desde a noite anterior. Precisamos mandá-lo para a emergência imediatamente. Depois de colocar uma sonda e estabilizar, os exames mostraram um aumento severo da próstata, algo que vinha se desenvolvendo há anos. Ao revisar o histórico dele, vimos que fazia tempo que ele apresentava sintomas: fluxo fraco, levantando 3 vezes por noite, sensação de não esvaziar a bexiga. Mas nunca foi ao médico. Ele mesmo disse: doutora, se eu tivesse vindo antes, teria evitado esse susto e essa dor. E ele tinha razão. Um simples check-up anual poderia ter detectado o problema antes da crise. Por isso, minha recomendação para todos os homens acima dos 50 anos, principalmente os que já têm 60 ou mais: façam um check-up urológico por ano. Isso inclui o exame físico, dosagem sanguínea de PSA, antígeno específico da próstata e, quando necessário, um exame retal. Eu sei que para alguns a ideia do exame retal gera desconforto, mas é um procedimento rápido, indolor e que salva vidas. Detecta problemas antes que virem graves. Em muitos casos, combinado com o PSA e uma ultrassonografia, fornece uma visão clara do estado da próstata. A detecção precoce não só permite o tratamento do aumento antes que cause danos, como aumenta as chances de curar o câncer de próstata em estágios iniciais. Na medicina, chegar a tempo é tudo. Não espere a dor ou a urgência te levar para o hospital. Fazer do check-up anual um hábito é um dos melhores presentes que você pode dar para si mesmo e para a sua família. Hábito número 3: consumir carne vermelha em excesso. A carne vermelha faz parte de muitas tradições culinárias brasileiras.
Um churrasco em família, um bom bife na chapa, momentos deliciosos. Porém, quando o consumo é excessivo e frequente, a saúde da sua próstata pode pagar um preço alto. Vários estudos demonstram que uma dieta rica em carne vermelha, especialmente processada como linguiça, calabresa ou bacon, está associada a uma maior inflamação sistêmica e à formação de compostos potencialmente cancerígenos. Entre eles estão as aminas heterocíclicas, que se formam quando a carne é cozida em temperaturas muito altas, como na churrasqueira ou na frigideira. Esses compostos têm sido relacionados com maior risco de câncer de próstata e outros tipos de câncer. Além disso, a carne vermelha contém ácido araquidônico, uma gordura que, em excesso, promove a produção de substâncias inflamatórias. E lembremos, a inflamação crônica é terreno fértil para o aumento da próstata e para o aparecimento de sintomas incômodos. Em minha prática, vejo casos claros. O seu Arthur, 65 anos, costumava comer carne bovina ou suína quase todo dia. Chegou com fluxo urinário deficiente e dor pélvica. Depois de revisar os hábitos e explicar a relação entre dieta e inflamação prostática, ele decidiu reduzir o consumo de carne vermelha para 2 vezes por semana. Substituiu por proteínas de peixe, frango e vegetais como feijão, lentilha e tofu. Em 3 meses, não só relatou menos desconfortos urinários, como também perdeu peso e melhorou os níveis de colesterol. A solução não é eliminar completamente a carne vermelha se você gosta, é moderar. Limite a 1 ou 2 porções semanais. Escolha cortes magros e cozinhe em temperaturas mais baixas para reduzir a formação de compostos nocivos. Incluir peixes gordurosos como salmão ou cavala fornece ômega 3 com efeito anti-inflamatório. Aves sem pele são outra opção mais leve. Proteínas vegetais podem ser igualmente satisfatórias quando bem preparadas. Lembra, o que colocamos no prato dia após dia impacta diretamente a saúde da próstata. Reduzir a carne vermelha é um pequeno ajuste que pode fazer uma grande diferença a longo prazo. Hábito número 2: acumular gordura abdominal. A gordura que se acumula no abdômen não é só questão estética ou de tamanho da calça. Aquela barriguinha que muitos consideram parte inevitável do envelhecimento é, na verdade, um dos fatores mais nocivos para a saúde da próstata. Diferente da gordura logo abaixo da pele, a gordura abdominal, gordura visceral profunda, envolve os órgãos internos como fígado e intestinos. E, claro, exerce pressão sobre a bexiga e a próstata. Essa gordura não fica quieta, não. Ela é metabolicamente ativa, como uma fábrica de inflamação. A gordura visceral produz substâncias químicas que aumentam a atividade da enzima aromatase. Essa enzima converte testosterona em estrogênio. Resultado: níveis mais baixos de testosterona e níveis altos de estrogênio no corpo masculino, o que pode promover o aumento da próstata e piorar os sintomas. Além disso, o peso extra na região do abdômen exerce pressão mecânica constante sobre a bexiga e a próstata. Isso pode se traduzir em maior urgência urinária, sensação de esvaziamento incompleto e desconforto ao ficar sentado por muito tempo. Em minha prática, trabalhei com pacientes como o Felipe, 69 anos, preocupado com a frequência das idas ao banheiro e dificuldade para urinar. Tinha um perímetro abdominal alto e, depois dos exames, confirmamos a próstata aumentada. Parte do tratamento foi um plano para reduzir a gordura abdominal através de mudanças na dieta e caminhadas diárias. Em 6 meses, não só diminuiu vários centímetros na cintura, como teve uma melhora notável nos sintomas urinários. A chave é perder peso gradualmente e de forma sustentável. Não é questão de dietas extremas, mas de reduzir açúcares refinados, alimentos ultraprocessados e gorduras ruins, aumentando verduras, frutas, proteínas magras e gorduras boas, como as do abacate e azeite de oliva. Quanto ao exercício, até atividades leves, caminhar 30 minutos por dia, nadar ou pedalar, podem fazer diferença. O movimento ajuda a queimar gordura, melhorar a circulação e reduzir a inflamação sistêmica. Reduzir a gordura abdominal não beneficia só a próstata, melhora a saúde cardiovascular, a energia e a qualidade de vida,
E acredite, nunca é tarde demais para começar. E finalmente chegamos ao hábito número 1: viver com estresse crônico. De todos os fatores que prejudicam a próstata, talvez esse seja o mais subestimado. O estresse crônico não conseguimos ver nem tocar, mas seus efeitos são sentidos no corpo todo. E a próstata não é exceção. Quando vivemos sob preocupações constantes, problemas econômicos, questões familiares, doenças pessoais ou de entes queridos, o corpo produz de forma sustentada o hormônio cortisol. Em pequenas doses e de forma pontual, o cortisol ajuda a reagir a emergências, mas quando se mantém alto, dia após dia, causa inflamação sistêmica e altera o equilíbrio hormonal. Nos homens, o excesso de cortisol pode reduzir os níveis de testosterona e afetar a função do sistema imunológico, facilitando a inflamação e o aumento da próstata. Além disso, o estresse prolongado impacta diretamente nos músculos e nervos do assoalho pélvico que controlam a micção. É como se o corpo estivesse sempre em modo de alerta, com músculos tensos e uma bexiga mais sensível. Eu vi pacientes como o seu Esteban, 70 anos, que chegou com dor pélvica, urgência urinária constante e dificuldade para dormir. Os exames não mostraram infecção nem aumento significativo da próstata, mas ele vivia sob níveis altos de estresse, cuidando da esposa doente. Ao trabalhar técnicas de relaxamento e autocuidado, os sintomas dele diminuíram visivelmente. Controlar o estresse não é luxo, é parte essencial do cuidado com a saúde. E não se trata de não se preocupar, todos temos responsabilidades, mas de incorporar práticas que reduzem a tensão. Um exercício simples é a respiração diafragmática profunda. Sente-se confortável. Inspire pelo nariz contando até 4. Sinta seu abdômen se expandir e expire devagar pela boca contando até 6. Repetir algumas vezes por dia pode reduzir o cortisol e relaxar os músculos do assoalho pélvico. Atividade física leve, caminhar, alongar, praticar tai chi, ajuda a liberar endorfinas, nossos antídotos naturais contra o estresse. Contato social, tempo com amigos, família ou grupos comunitários fortalece o bem-estar emocional e reduz a sensação de sobrecarga. E, claro, dormir o suficiente é fundamental. O sono é quando o corpo se repara e regula os hormônios. Se sentir que o estresse é demais, não hesite em buscar apoio profissional. Às vezes, uma conversa com um terapeuta pode ser tão necessária quanto um tratamento médico. Chegando ao final dessa jornada, vamos recapitular os 10 hábitos que prejudicam a próstata. Beber pouca água, ficar sentado por horas, abusar da cafeína, comer muitas comidas apimentadas e processadas, segurar a vontade de urinar, fumar ativa ou passivamente, ignorar os check-ups médicos, consumir carne vermelha em excesso, acumular gordura abdominal e viver sob estresse crônico. Pode parecer uma lista longa, mas lembra de uma coisa importante: não é preciso mudar tudo de uma vez. Às vezes, uma única modificação é suficiente para começar a notar melhorias. Uma pequena mudança pode gerar grande impacto quando mantida ao longo do tempo. Minha proposta hoje é simples: escolha um desses hábitos e comece a mudar essa semana. Talvez beber mais água, levantar a cada 30 minutos para se movimentar ou reduzir o café pela metade. O importante é dar o primeiro passo. Quando perceber os benefícios, vai ser mais fácil passar para outros ajustes. Cuidar da próstata não é só questão de prevenir doenças, é cuidar da qualidade de vida, dormir bem, aproveitar suas atividades sem interrupções, manter a energia e a independência. Em uma palavra, é continuar vivendo a vida que você quer viver. Se essas informações foram úteis, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com